Sexta-feira, 15 de junho de 2012, está começando mais uma vez ao vivo para todo o Brasil pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, o Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e esta sexta-feira é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. E por isso, esse vai ser o tema do Participação Popular de hoje. Nós vamos comentar principalmente a exploração do idoso. Por que alguns idosos têm o seu dinheiro que recebe ali mirradinho da aposentadoria tomado às vezes pela própria família? Por que são tão vítimas de golpes? O que é feito contra isso? Como se prevenir contra esses golpes? Tudo isso e muito mais nós vamos discutir aqui com o João Pimenta, que é presidente da ASAPREV, Associação de Aposentados Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal. É isso mesmo, né, João? Isso mesmo. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Que gosto bastante. E também nós temos a Neuza Pivato, que é coordenadora geral dos direitos da pessoa idosa na Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. Isso mesmo, né, Neuza? Isso mesmo. Bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Espero que você goste aqui do bate-papo que a gente vai ter, com muitas perguntas, eu espero, dos nossos espectadores, muitos comentários, dos nossos ouvintes também. Quem quiser é só ligar pra gente, 0800 619 619, a ligação é gratuita. Também pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.gov.br, tudo junto, não tem tio, viu? Sem espaço entre o participação e o popular. E escrevendo do mesmo jeito, quem usa o Twitter também pode mandar uma mensagem para o usuário @participação Pop, que nós vamos ler ao vivo aqui no programa, vamos discutir com os nossos convidados e também com as pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão ser entrevistadas pelo meu colega Sandro Faria. Oi, Sandro. Tudo bem, Fabrício Rocha? Como é que você está aí? Tudo bem, com um pouquinho de frio aqui, o ar-condicionado no novo auditório, que é o auditório reformado da TV Câmara. E como é que tá aí o centro de Brasília? Tá calor, tá frio? Não, isso não é exclusividade sua, não. Aqui em Brasília caiu um pouquinho a temperatura hoje, o céu está um pouquinho nublado, não deve chover porque isso não é época de chuva na cidade, né? Mas de qualquer maneira, a temperatura caiu um pouquinho. Fabrício, deixa eu saber de você. Você é mulher, eu não tenho problema nenhum em perguntar isso. Qual que é a sua idade? Eu tenho 34 anos. 34. Então, dependendo da escala, você está aí há 26, 31 anos de se tornar mais um idoso brasileiro, né? É verdade, verdade. Verdade. Passa rápido, menino. Quando a gente vê, as árvores já estão tudo crescidas, as orelhas encostando nos ombros. Pois é. Olha, a maioria das pessoas pode até não dizer, viu, Fabrício? Mas eu sou mais velho que você. Eu tô com 37 anos já, quer dizer, tô mais próximo aí de entrar para esse limiar. Agora eu quero aproveitar também e agradecer e mandar um abraço para a Lucilene da maquiagem, que ela hoje me ajudou a ficar um pouquinho menos velho, a me remoçar um pouquinho para ficar um pouco mais bonito aí pro público. Você é jovem há mais tempo, Sandro. Vamos falar assim que é melhor, vai? Tá certo. E aí eu volto com outras pessoas aqui que a gente vai tentar localizar aqui, nós estamos no centro de Brasília, para ouvir alguns depoimentos, ouvir algumas opiniões do povo que está na rua, do público que está passando por aqui no centro de Brasília. Beleza, Sandro, legal. Aí a gente vai saber se as pessoas estão se preparando devidamente para a terceira idade, e isso inclui o respeito aos atuais membros da terceira idade, né? As pessoas que estão agora enfrentando essa nova fase da vida, né? Daqui a pouco a gente volta com você então, Sandro. Estamos a postos. Um grande abraço para você, daqui a pouco a gente vai voltar então ao centro de Brasília. Vamos começar o nosso programa com os tradicionais cumprimentos aos espectadores e ouvintes do Participação Popular que estão com a gente sempre, em todas as edições, ou acompanhando, participando das nossas edições individualmente. Mandar um grande abraço para Daniela Mundim, de Brasília, Distrito Federal. O Zenon Martins, do Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Um grande abraço para o Zenon, para todos os amigos, todos os parentes no Riacho Fundo. O Felipe Baldim, de São Carlos, São Paulo. Manuel Martins de Souza, de São Paulo, capital, mandou um e-mail para a gente dizendo que está precisando de uma ajuda para conseguir um advogado trabalhista, um processo que se arrasta há 22 anos. Olha, Manuel, a gente não tem como providenciar isso realmente, infelizmente, né? Mas desejamos a você toda a sorte do mundo aí para resolver esse problema. Também mandar os cumprimentos para as pessoas que mandaram suas colaborações por e-mail pelo 0800 619 619 para o programa que fizemos sobre devolução na adoção. Foi o programa da última sexta-feira, né, que foi ao ar ao vivo na última sexta-feira, dia 8 de junho. E a gente manda então um abraço aqui e o registro da participação da Avenilda Campos Ribeiro, de Brasília, Distrito Federal, Ronaldo Ferreira de Oliveira, de Diadema, São Paulo, e do Aparecido Morelato,
que mandou para a gente um e-mail. Ele não disse de onde é, mas também mandou a opinião dele aqui. Como você pode fazer, hein? Só para relembrar, você também pode mandar sua pergunta, sua opinião sobre exploração de idosos e outros assuntos relacionados à terceira idade, porque esse é o tema do programa dessa sexta-feira, esse programa que está ao vivo nesta sexta para todo o país. Você pode ligar para o 0800 619 619, ligação é gratuita, viu? Mandar um e-mail para o participaçãopopular@câmara.gov.br e, se você usa o Twitter, mande uma mensagem para o usuário @participaçãopop. Vamos começar aqui, então, o bate-papo com o João Pimenta, que é o presidente da ASAPREV, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal. João, nós estamos aqui no 10º ano agora do Estatuto do Idoso, que vai ser um tema que a gente certamente vai voltar mais para frente no programa, mas a gente ouve muitos casos de problemas que os idosos enfrentam em relação a empréstimos consignados, que muitas vezes são feitos em nome de... para ajudar parentes endividados, de golpes. Vocês têm algum levantamento estatístico sobre esses casos e o que pode ser feito para diminuir a ocorrência disso tudo, na sua opinião? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos concedendo. É isso, a gente que agradece. Então, é uma hipocrisia da sociedade achar que colocar dinheiro à disposição a um custo baixo está ajudando a população idosa, porque aí vem os exploradores. E o maior explorador do idoso, nesse caso, são os familiares, porque a família, o filho, o neto, ele precisa de qualquer demanda, ele corre atrás do avô. Na hora de pagar, ele foge à responsabilidade. Então, o empréstimo consignado é uma das maiores violências que as autoridades públicas colocam à disposição do idoso. Nós entendemos que empréstimo consignado deve acabar do país e com isso, o idoso vai reconstituir o seu benefício no final do mês. Uhum. Bom, Neuza Pivato, coordenadora-geral dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Vocês recebem denúncias, né, sobre alguns casos desses na Secretaria, não é, Neuza? Recebemos, né? Desde 2010, a Secretaria de Direitos Humanos dispõe de um serviço chamado Disque 100. E, neste período, nós recebemos milhares de ligações, mais de 8.000 denúncias com mais de 30.000 comunicados de violência. Esse serviço ele vem sendo aperfeiçoado, é um serviço que recebe a denúncia, nós temos atendentes 24 horas por dia. Essas denúncias são encaminhadas para a ponta, dependendo da cidade onde é feita a denúncia, se faz o retorno, se faz o encaminhamento para a promotoria pública, para os CRAS, para os municípios, para os serviços disponíveis. Nem sempre a resposta chega a contento e na forma que nós gostaríamos. Mas é um serviço que vem sendo construído e aperfeiçoado, muito reconhecido em âmbito nacional. Mais recentemente, eu estive na Conferência Intergovernamental na Costa Rica e foi um dos serviços mais elogiados pelos países que participaram da América Latina e Caribe. Uhum. Agora, quantas dessas denúncias são feitas por idosos, Neuza? E também, assim, o número também não pode ser... não refletir exatamente a realidade dos golpes, porque trata-se muitas vezes de denúncias sobre a própria família, né? Sim. O serviço, ele reflete, ele traz uma amostragem do que vem ocorrendo. Primeiramente, porque não é só por ocorrer, muitas vezes, na família, mas porque em muitas cidades, principalmente cidades mais distantes, sequer se imagina que exista um serviço como este. Em todo lugar do país, a pessoa pode discar 100 no telefone? Pode, de qualquer parte do país. É gratuito. Né? E sempre temos pessoas atendendo. Nós mesmos, da Secretaria, capacitamos os atendentes durante semanas para que eles possam atender a contento e atendendo também ao tempo
do idoso, que são tempos muito diferentes da juventude, para a fala, para o registro. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no Centro de Brasília. Eu tenho informação aqui de que o Sandro já tem uma pessoa para falar aqui do Participação Popular. É isso, Sandro? É isso sim, Fabrício. Eu estou aqui com a dona Regina dos Santos. Ela mora aqui em Planaltina, pertinho aqui de Brasília, uma cidade próxima aqui ao centro de Brasília. E ela trabalha no Hospital Universitário de Brasília, não é mesmo, dona Regina? Ela está acostumada, então, estava falando comigo aqui agora há pouco, ela recebe casos, quer dizer, ela viu algumas pessoas que deram entrada no hospital, alguns idosos que deram entrada no hospital, foram vítimas de violência física, né, dona Regina? Foi. E como é essa situação quando o idoso dá entrada no hospital, vítima de violência? Geralmente quando ele chega lá, ele não fala, né? Aí com o tempo é que o médico vai e descobre que foi violência por causa, às vezes, dos hematoma, entendeu? Hematoma no rosto, hematoma nas costas, nos braços. Quer dizer, é uma situação frequente e geralmente o idoso é o quê? O que a senhora sente? Tem vergonha de dizer? Ou então a família, de repente, não quer que comente nada? O que a senhora diz? Geralmente ele tem vergonha de dizer, entendeu? E os filhos negam até a morte. Quer dizer, muitas vezes, pelo que a senhora está dizendo, são os próprios filhos que cometem? Mas é os filhos mesmo, filho que judia, toma conta da pensão, entendeu? É isso. Que tipo de situação acaba levando, pelo que a senhora tem vivenciado, que tipo de situação acaba levando os filhos a promoverem esse tipo de violência contra os pais? Droga. Geralmente todos eles usam droga. Isso os torna mais agressivos. Se torna mais agressivo porque ela não quer dar o dinheiro, aí eles ficam agressivos porque eles querem dinheiro para comprar droga, entendeu? Um dia mesmo um homem falou, disse, dona Regina, eu estou sofrendo muito porque meu filho usa muita droga e eu não quero dar o dinheiro e ele termina me batendo para poder eu dar droga para ele, dar o dinheiro para ele comprar droga. E estou numa situação muito difícil. Ela estava toda cheia de hematoma, dele chutar ela, bater, entendeu? E, quer dizer, fora a violência física que eles sofrem também, eles entram no hospital numa situação psicológica bastante desfavorável. Bastante abalada. Entendi. E fora do hospital, que é o ambiente de trabalho da senhora, a senhora já ouviu falar de casos assim? Não, o que eu vi, não. Eu só escuto falar. Mas para mim ver, não, nunca vi não. Graças a Deus, porque se eu ver... Graças a Deus. Graças a Deus, não, nunca vi não. A dona Regina, Fabrício, ela tem 64 anos, quer dizer, ela acabou de entrar na terceira idade, não tem o menor problema em falar nisso, super simpática, aliás, mas, de qualquer maneira, ela é super bem informada e também está se preparando para a terceira idade dela para não viver nenhum problema como esse, né, dona Regina? Não, graças a Deus, meus filhos são muito bons para mim. Tá certo. Me ajuda muito, eu ajudo eles e é assim. Tá certo. Parabéns, boa sorte. Fabrício? Valeu, Sandro. Legal aí a participação da dona Regina. E eu vou perguntar aqui para o João Pimenta. Então, João, a gente viu um caso o que a dona Regina falou aí, existem casos de violência física até contra idosos. Vocês na associação já presenciaram, já receberam informação sobre esse tipo de problema também, dentro de casa, sobre idosos sendo agredidos fisicamente, até às vezes como parte da exploração financeira? Muitos, Fabrício. A agressão física, ela é resultado de uma pressão que o pai ou a mãe vem recebendo e ao final tem a agressão física, porque ele pede dinheiro, ele pede para vender um objeto dentro de casa por causa das drogas e não consegue, ele termina cometendo uma violência física. Então, a violência física é em decorrência da falta de dinheiro. Então, é a dependência financeira que ele fica do pai. Então, nesse caso, a gente acha que a violência financeira é a que gera a violência psicológica no idoso que entra em depressão. E existem muitos casos, a gente encaminha normalmente para a Secretaria do Idoso, agora que no Distrito Federal tem a Secretaria Especial do Idoso e que vem fazendo uma parceria fantástica através do secretário Ricardo Quirino. Está fazendo um trabalho fantástico no Distrito Federal, mudando paradigmas, ele está mudando
o status das pessoas, porque ele está levando a consciência aos centros de valorização do idoso, onde os idosos convivem nas cidades satélites. Então, com isso, a gente está tendo uma diminuição já com esses 9 meses de atendimento da Secretaria do Idoso. Quando nós temos denúncia, encaminhamos à Secretaria do Idoso, encaminhamos também ao Conselho do Idoso do Distrito Federal. É dessa forma. E muitas vezes levamos a polícia também nas casas dos idosos. Temos muitas denúncias. Muitas vezes acaba tendo que virar caso de polícia, realmente, né? Vira caso de polícia. Agora, quero te informar a toda a população que não é normal os idosos denunciar filhos ou netos, nem a família. Isso é até o que a gente estava falando aqui antes, né? Não é Não é normal, comum isso. não é comum. E eles se sentem ameaçados protegem muitas vezes, mesmo, né? mas não é por ameaça não, Fabrício. É porque eles querem proteger, apesar de apanhar, eles querem ainda assim Prefere aguentar calado do que... aguentar calado. Então, eles não querem denunciar os próprios filhos ou netos. E isso não é uma proteção. A gente sabe, ainda ontem, a ministra dos Direitos Humanos disse claramente, não é essa a postura que o idoso deve adotar. Tem que denunciar mesmo. Eu pergunto, então, para a Neuza Pivato, que é da Secretaria de Direitos Humanos, existe alguma campanha, existe algum trabalho sendo feito justamente para incentivar essas denúncias, Neuza? O governo tem tido recursos, inclusive, para fazer uma campanha como essa? De modo geral, a criação do serviço já foi o resultado de uma participação popular da sociedade civil através das conferências. Nós temos as demandas sistematizadas em 3 momentos, onde se ouve e onde a sociedade civil demanda também os serviços. E um deles é este serviço de denúncia. Nós, através do Conselho Nacional do Idoso, fazemos normalmente chegar aos estados e aos municípios as informações e os procedimentos em caso de violência. Nós temos um procedimento que ele é de acolhimento e de encaminhamento. E, certamente, estamos construindo possibilidades de denúncias, de sistematização de denúncias mais consistentes. Nesse sentido, a Secretaria ampliará significativamente esse ano o acesso da população a esses serviços através de campanhas de capacitação, através de projetos de conveniamento, para que as informações cheguem e para que se possa fazer chegar à ponta onde o idoso está a informação de que ele tem aonde recorrer e de que ele faça essa denúncia, independentemente se é integrante da família. Mas nós sabemos também que é muito complicado realmente, culturalmente, uma mãe, que a maioria são mulheres que são vitimadas. Aqui no DF, por exemplo... A maioria dos casos são mulheres? São mulheres. E as mulheres, além de serem vítimas... Muitos pais também sim, que são violentados, né? Sim. Eles são... Aqui mas talvez estatisticamente as mulheres estatisticamente, no DF, nós temos 65% dos casos são mulheres vitimadas. E, além de serem vítimas, elas também se culpabilizam por isso, entendendo de que o resultado dessa conduta, ele é um resultado da forma educativa que foi dada pela família. E, obviamente, nessa faixa etária ainda se considera muito a mãe responsável pela educação dos filhos, não tanto o pai. Então, ela é duplamente vítima de um processo violento. Isso é terrível. Tem uma questão psicológica terrível, né? Vamos dar mais um pulo lá. O centro de Brasília tem mais gente querendo aqui contribuir no Participação Popular com o Sandro Faria, né, Sandro? Isso aí. Eu estou aqui, Fabrício, com a Aline Gonçalves. A Aline Gonçalves, ela é estudante de farmácia. Então, também lida com o serviço de saúde e ela tem um depoimento interessante pelo seguinte, ela cursou uma disciplina na faculdade dela chamada Saúde dos Ciclos da Vida, né, Aline?
E dentro dessa disciplina, ela fez um trabalho que ele lidava com os serviços de saúde para a terceira idade. E como foi essa experiência, Aline? Bom, foi de grande importância, né, de grande relevância, não só para o meu curso, que é da área de farmácia, mas também para todas as outras disciplinas, né, e todos os outros cursos, interagir com os outros profissionais da área de saúde e ver também a importância do idoso, né, na saúde. Hoje em dia a gente sabe que o idoso ele é um pouco deixado na marginalidade, né, ali desprezado, não é tratado adequadamente, e cada vez mais o índice de violência tem crescido, né? E nós, como profissionais da área de saúde, nós temos que ver essa importância, né, e não só ser mais um, né, tratar como mais um, mas dar um cuidado especial. Sim, a gente sabe, por exemplo, que o grupo dos idosos é um grupo, enfim, que necessita muito dos serviços de saúde, provavelmente é o grupo que mais necessita, talvez juntamente com das crianças e tudo. O que você, nessa vivência que você teve, até agora, né, essa experiência que você teve e esse trabalho especificamente do atendimento dos serviços de saúde, qual foi a visão que você teve fazendo esse trabalho? Bom, a visão é que não só para o idoso, mas também para qualquer outra pessoa, a visão é que o atendimento está péssimo, né? E especificamente para o idoso, no caso do nosso trabalho, nós tivemos 2 parâmetros. Uma pessoa que foi bem atendida, né, que teve todo o acesso, não sei se foi por coincidência, sorte, talvez? Foi coincidência, mas ela foi bem atendida, né? Ela precisou amputar as pernas e ela recebeu as próteses rapidamente, foi bem atendida pelos profissionais, teve todo o tratamento psicológico adequado. Isso no hospital público ou particular? No hospital público. E, inclusive, a gente ficou bem impressionado por causa disso. Mas também tivemos um outro caso de uma pessoa que está no hospital particular, está pagando uma UTI R$5.000 por dia e não está tendo um tratamento adequado. Eles estão, inclusive, sem um neurologista e a pessoa precisa de um atendimento de um neurologista e a família teve que contratar um neurologista da família para poder entrar no hospital para que essa pessoa tenha o atendimento necessário. Ou seja, a gente vê que essa falta de cuidado, de acesso, não está somente na área pública, né? Mas também hoje está se expandindo para os hospitais particulares. Tá certo. A deficiência no atendimento. Ok. Obrigado, Aline, pelo seu depoimento. O programa, né, Fabrício, é sobre violência contra os idosos, mas a falta de atendimento no serviço de saúde não deixa de ser uma violência, né? Pois é, a violência não é só a exploração, né, Sandra? A gente vê aí, como a Aline reportou, que também existe um descaso social, vamos dizer, a sociedade inteira, né, em várias esferas, desrespeitando, de certa forma, agredindo os idosos, os direitos dos idosos. E isso está refletido em várias das colaborações que nós já recebemos aqui pelo Twitter, pelo e-mail, né, pelo participaçãopopular@câmara.gov.br, pelo Twitter, @participaçãopop, e pelo 0800 619 619. O Rubens Aragão Passos, de Brasília, Distrito Federal, mandou um comentário e uma pergunta aqui. O governo baixou os juros dos empréstimos consignados dos aposentados do INSS. Essa concessão só beneficia os novos empréstimos. 90% dos aposentados já estavam endividados quando chegou essa concessão. Por que não estender esse benefício também aos empréstimos antigos? Eu acho que a Neuza, que é do governo, poderia responder isso aqui, né, Neuza? Na verdade, o empréstimo consignado, diferentemente do meu colega de debate aqui, não defendo que ele esteja extinto. Eu, mais recentemente, participei de um debate na comissão, na frente parlamentar da Câmara, onde nós debatemos o tema e em busca de uma alternativa, né? Porque vamos lembrar o que era o passado, né? Nós tínhamos os idosos à mercê de agiotas. Quando o crédito consignado foi criado, ele veio com o objetivo de auxílio. O problema é como esse empréstimo é feito e por quem. Essa é a questão. Então, o que nós precisamos de fato é conscientizar as famílias. E também cabe à Secretaria de Direitos Humanos e a todos os órgãos que lidam com essa questão.
Nós, inclusive, estivemos de novo na Câmara num outro debate, onde a FEBRABAN foi chamada. Foi em abril, né? Um Isso. debate feito na Câmara Na sobre Câmara, isso. onde se discutiu a questão do limite, né? Porque, na verdade, o idoso ele só pode comprometer 30% da sua aposentadoria com empréstimos, mas existe todo um processo para além dessa questão que envolve uma teia de instituições que lidam com empréstimos e que seduzem os aposentados, né, e pensionistas em relação a essa questão. Então, o complicado dessa história é justamente a questão cultural, educativa e planejamento econômico das próprias famílias, que é extremamente necessário, que não é culturalmente, eu como cientista social que sou, não é culturalmente trabalhado desde a infância a questão da organização orçamentária também, das famílias, das pessoas em relação à própria organização de vida. Agora, só para a gente voltar à pergunta, Neuza, e por que essas novas regras aí do empréstimo consignado não foram passadas, então, para os contratos antigos? São procedimentos já pactuados anteriormente. A lei, normalmente, ela vigora a partir do momento que ela é aprovada. A retroatividade, ela não existe nesses casos. Uhum. Mas nesse aspecto, com toda a vênia, a doutora Neuza, eu discordo. Porque o empréstimo consignado, ele é feito e a cada 5 meses cria-se uma margem pelos 5 pagamentos efetuados, cria uma margem. Aí chega Como outro... assim? Como é que é isso, seu João? Explica. O cidadão idoso pega um empréstimo em 60 meses. Ele paga 5 meses do empréstimo, então fica faltando 55. 5 meses depois, ele vende para outro banco. Então, aí deveria ser repactuado, como diz a doutora Neuza. No entanto, não é. Aquele empréstimo antigo continua nos mesmos moldes do feito há 5 meses atrás. Então, dessa forma, somente o idoso é que continua pagando a conta. Mas eu peço permissão também para discordar da doutora Neuza. Os órgãos federais, eles existem, debatem muito, mas não levam o resultado dos debates até a população que necessita saber das coisas. Eu me acho uma pessoa relativamente bem informada, mas eu achava que os direitos humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, era só para defender os direitos dos perseguidos políticos. Eu não pensava, porque ela nunca se posicionou, que ela defendia os direitos do idoso também. Que tinha uma coordenadoria disso, né? E que existia. Eu ontem até falei para a presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Eu nunca vi a posição do Conselho Nacional. Nós somos violentados a cada ano porque o aumento do salário mínimo é diferente para quem ganha mais de um salário mínimo. E então, o que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pensa e faz sobre o assunto? Então, a gente sente que os órgãos existem, as autoridades existem, debatem muito, mas não leva ao conhecimento da população. Talvez a divulgação, né? Olha só, chegou pelo Twitter o Sérgio Rangel, né, do @micasasucasa, está assistindo aqui o Participação Popular, e ele mandou: aqui no Rio já ouvi testemunhos de idosos em fila de banco que foram vítimas do falso empréstimo do BMG com desconto em folha. Ele diz aqui: eu tenho péssima experiência com o atendimento do Disque 100, eles não fazem nada, apenas orientam o comparecimento à delegacia de polícia. E ele fala assim, esses 171 do BMG compram mailing de pessoas que lá trabalham e enganam os idosos preenchendo formulários a lápis. A denúncia braba do Sérgio Rangel aqui, né, Neuza? Segundo o próprio INSS, foram registradas em 2011 15 mil reclamações sobre empréstimos consignados. Entre elas, 3.300 pessoas denunciaram fraudes ou golpes. O que vem sendo feito para reduzir esses casos de golpes, como aconteceu na Bahia, né? 700 trabalhadores rurais
que tiveram seus documentos usados para tirar empréstimo, eles não viram um centavo do dinheiro. Eu torno a falar na questão educativa, porque certamente não será a Secretaria de Direitos Humanos a resolver essa questão. É uma questão, de fato, de planejamento e de cuidado. Porque se os idosos estão sendo ludibriados, né, e muitas vezes eles estão sensíveis a determinadas questões, é preciso que se construa um processo de proteção nesse sentido, porque eles são vítimas de gente muito mal intencionada, né, e que busca retirar esse recurso, que já é tão pouco, né, do idoso, para outros fins. Se a própria família hoje faz o que faz, no sentido de fazer uso do recurso, que é um direito após 30, 40, às vezes até 50 anos de trabalho, nós precisamos repensar, enquanto sociedade brasileira como um todo, o que estamos fazendo, para onde estamos migrando. Né? E a questão educativa, né? Desde a mais tenra idade, na Carta de Costa Rica, agora que aprovamos, né, vem a demanda dos países da América Latina e Caribe para que se acolha desde os primeiros anos e se construa planejamentos educativos nas escolas e nas famílias, no sentido do respeito com o idoso, no sentido de se repensar, enquanto ser humano, qual é essa conduta, quais são essas normas, quais são essas regras, né, de convivência e quais são os valores que nós queremos. Porque nós estamos tratando disso, né? Não é uma questão de polícia ou não. Né? Sim, mas é uma questão multidisciplinar, vamos dizer assim. É uma coisa que exige... envolve... Porque isso aí que você falou, por exemplo, é um acordo internacional. Sim. Mas ele já se transformou realmente, de fato, numa política aqui dentro do Brasil? É uma orientação. A carta que nós aprovamos lá é uma orientação a todos os países da América Latina e Caribe, para que se trabalhe mais efetivamente a questão educativa em relação à exploração dos idosos e à falta de respeito aos idosos. E a então, quem cabe isso? Isso cabe à sociedade como um todo. Não cabe só à Secretaria de Direitos Humanos. Mas também. Isso não é divulgado. Isso cabe nesse isso sentido. Não é nós divulgado. Estamos, sim, nós estamos então, nós, como construindo entidade, essa possibilidade. Nossa associação tem 30 anos de existência. No entanto, a gente não tem entendimento nenhum com a Secretaria dos Direitos Humanos, com o Conselho Nacional do Idoso, com o Conselho do Idoso do Distrito Federal. Agora nós estamos comemorando os 10 anos do Conselho Nacional do Idoso e nós pudemos conhecer um pouquinho do que vem sendo feito. É necessário que os idosos saibam o que está acontecendo. A Carta do Caribe, ela deve ser extremamente importante, mas nós queremos saber o que tem nessa carta. Não foi concretizado nem divulgado, seria isso? Divulgado? Acabou de ser emitida, acabou de ser construída, isso faz menos de 20 dias. Nós fizemos agora a tradução brasileira, oficial, e estamos encaminhando a todos os conselhos estaduais. A nossa função, a nossa relação, ela é uma relação também institucional, né, de encaminhamento das questões para os estados e municípios, e nós estamos desenvolvendo campanha também para que todos os estados, todos os municípios tenham seus conselhos, porque é onde a população pode acessar, pode denunciar e pode ser protegida também. Né? E quero esclarecer ao meu companheiro de debate de que o Conselho Nacional, ele não é do governo. O Conselho Nacional é paritário, ele tem 50% de participação da sociedade civil e tem 50% de participação do governo. Portanto, cabe, né, à própria associação, os sindicatos, fazerem jus do seu cargo e reivindicarem um espaço da sociedade civil para a participação do Conselho. Isso é uma questão de disputar esse espaço. Nós vamos ter eleição agora, né? O processo inicia em agosto, é a nova etapa agora, a nova direção do Conselho Nacional, né? E certamente os sindicatos, as associações representativas podem, sim, buscar espaço no Conselho Nacional. Como procurar o Conselho Nacional? De que forma que as pessoas podem acessar? Porque até a diretora, né, a presidente do Conselho Nacional do Idoso, deu uma entrevista aqui na Câmara essa semana, dizendo que
existe uma dificuldade até nos conselhos municipais, que ainda só existem 1/5 dos municípios do país, existe uma dificuldade de trazer o idoso para dentro do conselho. Assim, muitas vezes os conselhos municipais não têm idosos, até por causa disso. Eles não ficam sabendo, não têm acesso, enfim. De que forma que as pessoas podem procurar o conselho? Tem algum número também onde se possa ligar? Tem alguma coisa que pode ser feita? O que nós temos hoje, vamos fazer um quadro do que nós temos de conselhos. Né? Nós temos 5.000, se não me falha a memória, 5.600 municípios, 600 e poucos, né? Nós temos conselhos, isso. Nós temos conselhos em 2.900 municípios. Temos conselho em todos os estados. E temos uma secretaria que é a Secretaria do Distrito Federal. Esse é o mapa hoje. Né? Eu hoje, no ato, né, de conscientização pelo combate à violência contra o idoso, da CONTAG, hoje pela manhã, onde nós tivemos 500 trabalhadores e trabalhadoras, lideranças do interior, do meio rural, conversamos muito sobre essa questão e se chegou à conclusão que, de fato, as lideranças têm um papel muito importante nos municípios para que se constituam os municípios. É um tensionamento da sociedade, porque os encaminhamentos eles fluem melhor quando se tem um conselho local. Está mais próximo das demandas da ponta. Então, nesse sentido que, quanto mais conselhos nós tivermos, melhor a informação chega e melhor os próprios idosos, que na América Latina são chamados de adultos maiores, gostaríamos também de utilizar essa nomenclatura, né, porque eles também não gostam da nomenclatura idoso e velho, né, é uma busca que a gente vem fazendo, e certamente chegaremos a um consenso quanto até esta questão. Então, nós temos a questão do acesso ao Conselho Nacional. O Conselho ele tem uma secretaria executiva na Secretaria de Direitos Humanos. Fica dentro, ele funciona ele está na dentro da Secretaria de tanto a Direitos coordenação, né, feita por mim, quanto o Conselho Nacional do Idoso, eles são sediados na Secretaria de Direitos Humanos. A política do idoso, né, ela é sediada, é responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, e tem algum número de telefone, algum site assim, onde associações como a do seu João Pimenta podem entrar em contato? Pode. É o 61 2025 3671. 61 2025 3671. 3671. Então, quem quiser entrar em contato com o Conselho Nacional com a coordenação e conselho, pode ser. Com a coordenação do conselho. E a coordenação dos direitos da pessoa idosa da Secretaria dos Direitos Humanos. Nós temos o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos na linha aqui, o deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, Fabrício. Boa noite a você e todos os ouvintes. Olá, deputado. Tudo bom com o senhor? Está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro, graças a Deus. Como vai você e a todos? Maravilha. Aqui tá tudo beleza em Brasília e nós temos aqui, não sei se o senhor está acompanhando já faz algum tempo aí o programa. Nós temos aqui o tema sendo discutido aqui, principalmente, tem sido o empréstimo consignado, e a Câmara fez um debate em abril sobre isso. A gente já mencionou ele aqui no programa, né? O senhor participou desse debate, deputado? Não participei. Eu tenho acompanhado esse debate, inclusive o companheiro Pimenta também. Ontem, no seminário com a ministra Maria do Rosário, conversávamos antes disso. Eu tenho acompanhado a luta que os idosos e aposentados têm travado em relação ao empréstimo consignado. E é uma bandeira que eu estarei discutindo com a associação, com as federações, nos conselhos municipais dos idosos. Eu também estou entrando nessa luta, encampando isso, e vou estar discutindo com a sociedade organizada, com os conselhos e com todos essa situação. Deputado, o colega do senhor, deputado Marlon Sampaio, do PMDB do Piauí, apresentou 2 projetos ligados a isso, né? Um deles proíbe que seja feito um novo empréstimo antes da quitação de uma dívida de empréstimo consignado, e um outro projeto inclui no Estatuto do Idoso a tipificação do crime do golpe do empréstimo consignado, com pena de até 10 anos de prisão, que seria para diferenciar do estelionato comum. Como o senhor avalia essas propostas e o que mais que existe assim que pode ser relacionado a isso em discussão na Câmara? Olha, eu não conheço os 2 projetos do colega nobre deputado, eu não conheço o teor do projeto. Eu conheço porque eu ouço falar, como eu estou ouvindo a síntese do que são os 2 projetos. A tipicidade do crime eu não quero entrar no mérito, porque eu não conheço profundamente para discutir. Agora, a questão do consignado, na questão de você não permitir que
que o aposentado, a pensionista, adquire um outro empréstimo sem que liquide o primeiro, acho que isso é bem salutar e é plausível em relação a isso. Acho que é nesse sentido. O fato das pessoas não poder comprometer mais de 30% daquilo que ganha, mas isso, na verdade, não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Eu acho que esse é o caminho, de você ameniza o problema que aí está quando você quita o primeiro. O primeiro se quita, isso aí você faz outro se for preciso. Eu acho que essa linha é muito melhor para começar a discussão. A tipicidade, eu não quero entrar no mérito sem antes conhecer profundamente o projeto. Uhum. Bom, deputado, a gente estava falando também da questão dos golpes, né, como o caso que aconteceu na Bahia recentemente, de trabalhadores rurais que tiveram seus documentos de alguma forma utilizados para obtenção de empréstimos consignados e eles mesmos não viram a cor desse dinheiro. Estava falando aqui com a Neuza Pivato, né, da Secretaria de Direitos Humanos. Ela acredita que se trata de uma questão de educação por parte da sociedade como um todo. Qual a visão do senhor sobre esses casos? Seria uma coisa de envolver mais a parte de segurança pública? É realmente uma questão de educação? É transdisciplinar? Como que o senhor vê isso? Eu quero dar boa noite à Neuza também, a companheira da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, companheiro Pimenta, todos que participam também do debate. A questão da Bahia, essa questão do golpe que foi aplicado em relação aos aposentados, o abuso que aconteceu, infelizmente, os aposentados, as pessoas que estão acima de 60 anos, claro, tem as suas exceções, eles chegam nessa idade muito dependente de todo mundo. Se vai no banco, precisa de alguém que fazia a senha, não sabe utilizar o caixa eletrônico, não sabe fazer isso, tem pouca instrução, enfim, tem pouca informação, porque escuta pouco, enxerga pouco, enfim, chega nessa idade frágil. Claro que tem pessoas que chegam nessa idade com muita força, com muita saúde, mas a grande maioria dos aposentados já trabalhou muito. Então não tem essa habilidade nem isso. Então, elas são exploradas dessa maneira. Eu acho que a forma de controlar isso é muito difícil. O banco tem muita responsabilidade em relação a isso. Com a questão de quando é furtado, quando ele é aplicado um golpe de fato. Agora, essa questão do estelionato, de você enganar, de você ludibriar com senha, com isso e aquilo, os aposentados são muito vitimados em relação a isso. Então, acho que o aparelhamento do Estado em relação à polícia, fiscalizar isso, os próprios bancos, o sistema bancário também pode ajudar muito, porque eles estão, de fato, na ponta com o aposentado. É o gerente do banco, é o caixa do banco, né, é o atendente do caixa eletrônico, que normalmente nas agências, nos caixas eletrônicos, tem um atendente. Então é nesse momento que tem que ajudar, e muito mais o familiar. As famílias podem ajudar muito. Agora, infelizmente, como você sabe, a grande vítima da violência contra o idoso, que hoje é o Dia Internacional contra a Violência, é o familiar. Eles que abusam financeiramente, que exploram financeiramente, que judiam financeiramente do aposentado e do idoso. Quer dizer, então, é questão cultural mesmo, educação. Eu acho que dessa forma vão poder ajudar muito. Uhum. Deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, presidente da frente, coordenador, né, da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Obrigado a você, a toda a sua audiência, obrigado a todos os companheiros que participam do debate. Grande abraço para o senhor. Nós recebemos aqui o e-mail da Natália Rodrigues, de Formosa, Goiás, com um comentário. Acredito que o direito à vida e à dignidade de uma pessoa deve ser respeitado em qualquer idade, principalmente quando se trata de um idoso. Pessoa essa que, infelizmente, vem sofrendo constantes maus tratos, não só físicos, mas também psicológicos, vindo de seres humanos que um dia também chegarão nesse estágio. Bem colocado aí pela Natália Rodrigues, de Formosa, Goiás. Vamos de novo ao centro de Brasília. Sandro Farias. Pois não, Fabrício, quase escurecendo já, mas eu tenho uma imagem bonita aqui para mostrar para vocês. A gente está falando de exploração de idosos, na verdade pregando a não exploração, e eu estou aqui com um encontro de gerações e de etnias. Eu estou aqui com o Antônio Gavião, que é de uma tribo indígena do Maranhão, e com o Kendi, que na verdade é um indígena peruano, né, Kendi? Sim. Você está aqui no Brasil há muito tempo já? Sim. E vem cá, o Fabrício, que é o meu amigo que está lá no estúdio, quer que você mande um tchauzinho para ele. Manda um tchauzinho, Fabrício. Tchau. Mas assim, sem dar um tchauzinho com a mão nem nada? Tchau. Simpático, Kendi, né? Ele é monossilábico, mas é simpático. Monossilábico, mas é simpático. Ele não negou o tchauzinho final para você, Fabrício. Agora vamos conversar aqui com o Antônio Gavião pelo seguinte. É um problema nessa coisa da exploração dos idosos que as tribos indígenas brasileiras também não estão livres de passar por isso, né? Realmente. É muito lastimável que estes problemas também já surgem em algumas aldeias, não são em todas.
principalmente na Ilha do Bananal, por causa, tudo motivado pelo álcool. Aí os índios bebem e quando chega na aldeia, eles batem nos mais velhos, eles tocam fogo em casa. É muito triste, viu? Ô, Antônio, então você está falando, seu nome indígena é Tuncô, né? Tuncô. Você está falando então de um hábito, na verdade, que não é um hábito ancestral dos indígenas, isso já veio da convivência com o branco. São casos que já foram copiados dos brancos. E por isso, eu me sinto, sabe, muito triste com isso. Claro. Além de ver os absurdos que fazem com os velhos aqui na cidade, estão hoje fazendo lá dentro de determinadas aldeias. E eu quero mandar um recado para meus irmãos, parem com isso. Isso não é do nosso povo. Parem com essas agressões. E aqui também, vocês, homens brancos, deixem de bater nas pessoas idosas. Eu tenho 70 anos e não quero ser tratado como cachorro. Claro, não pode, não deve e tem que exigir mesmo respeito. É isso que eu quero que todos façam. Gente, olha, os nossos velhos são umas pessoas que passaram por gerações e hoje eles precisam do apoio da sua família. É triste ver um pai, um filho, uma filha, ou seja, qualquer parente pegar o seu pai, a sua mãe e jogar dentro de um asilo, deixar ele como um cachorro sem dono. Tá certo, Antônio Gavião. Depoimento até emocionado, né, Fabrício? Pois é, interessante, bastante enfático, né, realmente. É uma visão de uma cultura de mais respeito, né, pelos idosos em relação ao que está acontecendo agora. Chegaram algumas perguntas aqui no 0800 6969, vamos tentar responder a tempo. Não tem empréstimo consignado também, né? Imagina se eles tivessem aposentadoria para pegar o dinheiro e tal. E sobre isso, exatamente, chegaram duas perguntas aqui que eu queria levantar para vocês. O Adelino Demite, de Campinas, São Paulo, ele fala: minha mãe tem 92 anos. Sou procurador dela para receber junto ao INSS. O dinheiro da aposentadoria dela eu gasto com despesas médicas, alimentação e transporte em favor dela. Gostaria de saber se isso constitui crime contra o idoso. E a outra pergunta é mais ou menos na mesma linha, eu vou fazer as duas juntas para a gente discutir aqui nesse final de programa. É do José Roberto dos Santos, de São José dos Campos, São Paulo. Ele diz: uma idosa já acamada está sendo manipulada pela filha a passar uma procuração para vender a casa e assim colocar essa idosa em um asilo. A lei permite que isso aconteça? Está aí uma preocupação do Zé Roberto dos Santos e outra preocupação aqui do Adelino Demite. Quem quer responder primeiro? Não, acho que, de novo, a gente torna a falar das relações intrafamiliares. Primeiramente, se a pessoa já não consegue ir a um banco, dar conta da sua própria vida, ela precisa de um procurador. Isso é legal. O risco é que, às vezes, essa pessoa que tem a procuração, que é legalmente constituída, né, para representar a pessoa idosa, nem sempre faz o que deve fazer, ou seja, respeitar e, de fato, atender a necessidade dessa pessoa idosa. Né? Nem sempre acontece. Muitas vezes ocorre desse filho, filha, o genro, o nora, explorarem esse idoso a partir do momento que tem a procuração. Existe, de fato, tensionamento no sentido de venda de imóveis e uma série de outras questões. E a complicação maior é porque legalmente está tudo certo, né? O problema aí é ético. Né? Aí cabe o monitoramento da própria família. Nós temos casos, por exemplo, de denúncia de irmãos que perceberam que este irmão, constituído inclusive com aval deles, não estava correspondendo à confiança que foi concedida pelos irmãos e pelos idosos. Bom, e assim, denuncia, tem que denunciar. Isso é o que o José Roberto pode fazer, então. Ele vendo essa situação, ele pode denunciar. Existem delegacias do idoso em âmbito nacional. Quando não há delegacia do idoso, a denúncia deve ser feita na polícia. Ou ele pode ligar para o Disque 100. Desconstituir. Também, porque o Disque 100 ele recebe e encaminha. Zé Roberto, está vendo aí, né? Então, o que você pode fazer? Eu vou passar, então, outra pergunta aqui, também para responder rapidamente para o João Pimenta, né, da Asa Prévia, a pergunta do Adelino, né, sobre a mãe dele, que ele diz que gasta o dinheiro com ela. O que você acha, João? O que a doutora Neuza falou, você fazer a procuração é legal. A destinação dos recursos é que tem que ser gerido de uma forma muito responsável. Se ele transgredir o que lhe foi outorgado,
naturalmente, ele tem que responder judicialmente. E isso a própria família também, os outros irmãos, ou netos, ou tios, podem denunciar. Agora, ele diz que usa o dinheiro da aposentadoria dela com despesa médica, alimentação e transporte para a mãe dele, né, de 92 anos. Isso pode ser considerado um crime? A princípio, isso não é né? crime. Isso não Se é ele crime. estiver realmente fazendo Ele está fazendo exatamente o que foi autorizado ele fazer pela procuração. Ele tem que usar responsavelmente, né? Aqui tem uma pergunta do Kleber Rodrigues, de Praia Grande, São Paulo, né, que é para Neuza Pivato, da Coordenação Geral, né, dos Direitos, Coordenação Geral dos direitos da pessoa idosa. Qual o grau de resolução das denúncias do Disque 100 sobre violência contra os idosos? Tem esse número? Boa pergunta. Ainda não temos. Ainda não foi Nós levantado. ainda não temos. Está em curso um estudo em relação a essa questão, porque existem tempos também, a partir da denúncia. Isso está sendo monitorado, mas agora, nos próximos meses, será dado continuidade ao estudo que está sendo feito e buscado avaliar, porque nós já fizemos reuniões com o Conselho Nacional e descentralizado o último encontro foi em Fortaleza, para os conselhos estaduais e municipais regionalmente. Nós vamos reunir agora em agosto, no Rio de Janeiro também, chamando as várias regiões para discutir justamente um dos pontos a serem discutidos é esse. Qual é o grau de resolutividade e de que forma nós podemos otimizar esse serviço, que é um serviço muito importante. A primeira forma é as pessoas denunciando mais. Certamente. Né, com mais Isso, as pessoas vêm perdendo o medo aos poucos. Mas o serviço tem que ter credibilidade para receber mais denúncias. E só tem credibilidade se houver resposta à sociedade brasileira. Ou seja, é um círculo, né? É um círculo. Sim, certamente. Não adianta nada o órgão público ter toda a estrutura para oferecer, se não dá resposta. E aí a gente fica muito angustiado. Eu quero até alertar o Departamento Jurídico da Secretaria do Idoso do Distrito Federal, aqui representado por 2 advogados, que eles começassem a oferecer as respostas que o povo, os idosos, estão tendo, e então essa expectativa é para ter respostas, né? Então, seria, e é oportuno aqui essa discussão, e eles, com a presença deles, no sentido da gente obter as respostas. Bom, tem chegado várias outras perguntas aqui, algumas até não são muito o tema do programa, muita coisa relacionada à Previdência, né? Mas isso aí sozinho já dá um outro programa para a gente, né? E a Previdência está nos devendo muitas respostas, e nós achamos que a Secretaria dos Direitos Humanos tinha que estar ao nosso lado também nessas demandas. Mas até que acontece, viu? A gente vê na reportagem aqui ligada à política, certeza. A gente vê que as áreas internas do governo vivem brigando ali, principalmente com o pessoal que fica sentado no cofre. Oxalá a ministra possa estar vendo o programa, ela que é oriunda dessa casa aqui, para poder ver que nós precisamos de uma coordenadora na área da Previdência Social também, lá na Secretaria de Direitos Idosos. Eu quero aproveitar a oportunidade bem rapidinho, e dizer que, de fato, a ministra está preocupada e nós estamos empenhados amplamente em criar a Secretaria Nacional do Idoso para que possamos ter uma estrutura maior. Isso foi anunciado ontem pela ministra e nós estamos com a documentação toda encaminhada, pronta, e estamos no aguardo, né, de despacho nesse sentido. Né? Inclusive dotação orçamentária, né? Certamente que nós precisamos e muito. Sem dinheiro não adianta você criar a secretaria só no papel, só no Diário Oficial, né? Não tem jeito. Claro. O que é a ecologia do dia a dia? Eu quero que você pense um pouquinho e diga para a gente aqui no Participação Popular, porque esse vai ser o tema do nosso próximo programa, sexta-feira que vem, ao vivo, às 5 da tarde. O que você faz? Você separa o seu lixo?
você evita que as pessoas joguem lixo na rua, você já plantou uma árvore, enfim, o que você faz, o que você pode fazer agora que a gente está nesse clima de Rio mais 20, né? Você joga todo tipo de lixo ali na descarga, na privada. O que você faz com o óleo que você fritou um bolinho, fritou um pastel? Você joga no chão, joga misturado com lixo? Tudo isso a gente vai discutir, que é a ecologia do dia a dia, na próxima sexta, ao vivo, às 5 da tarde, aqui na TV Câmara, na Rádio Câmara, também pela internet, no Participação Popular. E você já pode mandar suas perguntas, as suas opiniões para o 0800 619 619, ligação gratuita, ou pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br. Né? E também pelo Twitter, se você usa o Twitter, mandando uma mensagem para a gente, @participaçãopop. Eu espero contar com você e vou agradecer aqui aos nossos convidados desse programa sobre a exploração dos idosos. O João Pimenta, que é o presidente da ASAPREV, Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. A oportunidade foi fantástica para a gente levar essa preocupação para toda a população e eles terem consciência que a violência contra o idoso, como diz a Secretaria do Idoso, não fere só o violentado, fere também quem está violentando. Quem tem uma visão distorcida sobre o idoso, uma visão assim exploratória sobre o idoso, está cavando um péssimo caminho para os anos que essa mesma pessoa vai viver depois, né? Sem dúvida. E Neuza Pivato, que é a coordenadora geral dos direitos da pessoa idosa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Agradecemos e contamos muito com a mídia para que possamos divulgar de fato, que possamos construir possibilidades de acesso aos direitos. Ótimo, maravilha. Vamos manter o contato aqui com a TV Câmara, com a Rádio Câmara. Com certeza esse assunto vai voltar à tona. Agradecer também a você, então, que nos acompanhou mais uma vez. Muito obrigado pela audiência. Eu espero contar com a sua audiência no próximo programa, como eu disse, sobre a ecologia do dia a dia. Eu sou Fabrício Rocha, agradeço a você mais uma vez pela audiência. Muito obrigado. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Com toda a vênia, doutora Neuza, eu discordo, porque o empréstimo consignado, ele é feito e a cada 5 meses cria-se uma margem pelos 5 pagamentos efetuados, cria uma margem. Aí chega Como outro... assim? Como é que é isso, João? O cidadão idoso pega um empréstimo em 60 meses. Ele paga 5 meses do empréstimo, então fica faltando 55. 5 meses depois, ele vende para outro banco. Então, aí deveria ser repactuado, como diz a doutora Neuza. No entanto, não é. Aquele empréstimo antigo continua nos mesmos moldes do feito há 5 meses atrás. Então, dessa forma, somente o idoso é que continua pagando a conta. Mas eu peço permissão também para discordar da doutora Neuza. Os órgãos federais, eles existem, debatem muito, mas não levam o resultado dos debates até a população que necessita saber das coisas. Eu me acho uma pessoa relativamente bem informada, mas eu achava que os direitos humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, era só para defender os direitos dos perseguidos políticos. Eu não pensava, porque ela nunca se posicionou, que ela defendia os direitos do idoso também. Que tinha uma coordenadoria disso, né? E que existia. Eu ontem até falei para a presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Eu nunca vi a posição do Conselho Nacional. Nós somos violentados
a cada ano, porque o aumento do salário mínimo é diferente para quem ganha mais de um salário mínimo. Então, o que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pensa e faz sobre o assunto? Então, a gente sente que os órgãos existem, as autoridades existem, debatem muito, mas não leva ao conhecimento da população. Talvez a divulgação, né? Olha só, chegou pelo Twitter o Sérgio Rangel, né, do @micasasucasa, está assistindo aqui o Participação Popular, e ele mandou: aqui no Rio já ouvi testemunhos de idosos em fila de banco que foram vítimas do falso empréstimo do BMG com desconto em folha. Ele diz aqui: eu tenho péssima experiência com o atendimento do Disque 100, eles não fazem nada, apenas orientam o comparecimento à delegacia de... Quando se tem um conselho local, está mais próximo das demandas da ponta. Então, nesse sentido que, quanto mais conselhos nós tivermos, melhor a informação chega e melhor os próprios idosos, que na América Latina são chamados de adultos maiores, gostaríamos também de utilizar essa nomenclatura, né, porque eles também não gostam da nomenclatura idoso e velho, né? É uma busca que a gente vem fazendo, e certamente chegaremos a um consenso quanto até esta questão. Então, nós temos a questão do acesso ao Conselho Nacional. O Conselho ele tem uma secretaria executiva na Secretaria de Direitos Humanos. Fica dentro, ele funciona ele está na dentro da Secretaria de tanto a Direitos coordenação, né, feita por mim, quanto o Conselho Nacional do Idoso, eles são sediados na Secretaria de Direitos Humanos. A política do idoso, né, ela é sediada, é responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, e tem algum número de telefone, algum site assim, onde associações como a do seu João Pimenta podem entrar em contato? Pode. É o 61 2025 3671. 61 2025 3671. Então, quem quiser entrar em contato com o Conselho Nacional com a coordenação e conselho, pode ser. Com a coordenação do conselho. E a coordenação dos direitos da pessoa idosa da Secretaria dos Direitos Humanos. Nós temos o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos na linha aqui, o deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, Fabrício. Boa noite a você e todos os ouvintes. Olá, deputado. Tudo bom com o senhor? Está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro, graças a Deus. Como vai você e a todos? Maravilha. Aqui tá tudo beleza em Brasília, e nós temos aqui, não sei se o senhor está acompanhando já faz algum tempo aí o programa. Nós temos aqui o tema sendo discutido aqui, principalmente tem sido o empréstimo consignado, e a Câmara fez um debate em abril sobre isso. A gente já mencionou ele aqui no programa, né? O senhor participou desse debate, deputado? Não participei. Eu tenho acompanhado esse debate, inclusive o companheiro Pimenta também. Ontem, no seminário com a ministra Maria do Rosário, conversávamos antes disso. Eu tenho acompanhado a luta que os idosos e aposentados têm travado em relação ao empréstimo consignado. E é uma bandeira que eu estarei discutindo com a associação, com as federações, nos conselhos municipais dos idosos. Eu também estou entrando nessa luta, encampando isso, e vou estar discutindo com a sociedade organizada, com os conselhos e com todos essa situação. Deputado, o colega do senhor, deputado Marlon Sampaio, do PMDB do Piauí, apresentou 2 projetos ligados a isso, né? Um deles proíbe que seja feito um novo empréstimo antes da quitação de uma dívida de empréstimo consignado, e um outro projeto inclui no Estatuto do Idoso a tipificação do crime do golpe do empréstimo consignado, com pena de até 10 anos de prisão, que seria para a diferença. Aliás, mas, de qualquer maneira, ela é super bem informada e também está se preparando para a terceira idade dela, para não viver nenhum problema como esse, né, dona Regina? Não, graças a Deus, meus filhos são muito bons para mim. Tá certo. Muito, eu ajudo eles e é assim. Tá certo. Parabéns, boa sorte. Fabrício? Valeu, senhor. Legal aí a participação da dona Regina. E eu vou perguntar aqui para o João Pimenta, então. João, a gente viu um caso o que a dona Regina falou aí, existem casos de violência física até contra idosos. Vocês na associação já presenciaram, já receberam informação sobre esse tipo de problema também, dentro de casa, sobre idosos sendo agredidos fisicamente, até às vezes como parte da exploração financeira? Muitos, Fabrício. A agressão física, ela é resultado de uma pressão que o pai ou a mãe vem recebendo, e ao final
tem a agressão física, porque ele pede dinheiro, ele pede para vender um objeto dentro de casa por causa das drogas e não consegue, ele termina cometendo uma violência física. Então, a violência física é em decorrência da falta de dinheiro. Então, é a dependência financeira que ele fica do pai. Então, nesse caso, a gente acha que a violência financeira é a que gera a violência psicológica no idoso que entra em depressão. E existem muitos casos, a gente encaminha normalmente para a Secretaria do Idoso, agora que no Distrito Federal tem a Secretaria Especial do Idoso e que vem fazendo uma parceria fantástica através do secretário Ricardo Quirino. Está fazendo um trabalho fantástico no Distrito Federal, mudando paradigmas, ele está mudando o status das pessoas, porque ele está levando a consciência aos centros de valorização do idoso, onde os idosos convivem nas cidades satélites. Então, com isso, a gente está tendo uma diminuição já com esses 9 meses de atendimento da Secretaria do Idoso. Quando nós temos denúncia, encaminhamos à Secretaria do Idoso, encaminhamos também ao Conselho do Idoso do Distrito Federal. É dessa forma. E muitas vezes levamos a polícia também nas casas dos idosos. Temos muitas denúncias. Muitas vezes acaba tendo que virar caso de polícia, realmente, né? Vira caso de... Nós temos aqui o tema sendo discutido aqui, principalmente tem sido o empréstimo consignado, e a Câmara fez um debate em abril sobre isso. A gente já mencionou ele aqui no programa, né? O senhor participou desse debate, deputado? Não participei. Eu tenho acompanhado esse debate, inclusive o companheiro Pimenta também. Ontem, no seminário com a ministra Maria do Rosário, conversávamos antes disso. Eu sei, tenho acompanhado a luta que os idosos e aposentados têm travado em relação ao empréstimo consignado. E é uma bandeira que eu estarei discutindo com a associação, com as federações, nos conselhos municipais dos idosos. Eu também estou entrando nessa luta, encampando isso, e vou estar discutindo com a sociedade organizada, com os conselhos e com todos essa situação. Deputado, o colega do senhor, deputado Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, apresentou 2 projetos ligados a isso, né? Um deles proíbe que seja feito um novo empréstimo antes da quitação de uma dívida de empréstimo consignado, e um outro projeto inclui no Estatuto do Idoso a tipificação do crime do golpe do empréstimo consignado, com pena de até 10 anos de prisão, que seria para diferenciar do estelionato comum. Como o senhor avalia essas propostas e o que mais que existe assim que pode ser relacionado a isso em discussão na Câmara? Olha, eu não conheço os 2 projetos do colega nobre deputado, eu não conheço o teor do projeto. Eu conheço porque eu ouço falar, como eu estou ouvindo a síntese do que são os 2 projetos. A tipicidade do crime eu não quero entrar no mérito, porque eu não conheço profundamente para discutir. Agora, a questão do consignado, na questão de você não permitir que o aposentado, a pensionista, adquira um outro empréstimo sem que liquide o primeiro, acho que isso é bem salutar e é plausível em relação a isso. Acho que é nesse sentido. O fato das pessoas não poder comprometer mais de 30% daquilo que ganha, mas isso, na verdade, não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Eu acho que esse é o caminho, de você ameniza o problema que aí está quando você quita o primeiro. O primeiro se quita, isso aí você faz outro se for preciso. Eu acho que essa linha é muito melhor para começar a discussão. A tipicidade eu não quero entrar no mérito sem antes conhecer profundamente o projeto. Bom, deputado, a gente estava falando também da questão dos golpes, né, como o caso que aconteceu na Bahia recentemente, de trabalhadores rurais que tiveram seus documentos de alguma forma utilizados para obtenção de empréstimos consignados e eles mesmos não viram a cor desse dinheiro. Estava falando aqui com a Neuza Pivato, né, da Secretaria de Direitos Humanos. Ela acredita que se trata de uma questão de educação por parte da sociedade como um todo. Qual a visão do senhor sobre esses casos? Seria uma coisa de envolver mais a parte de segurança pública? É realmente uma questão de educação? É transdisciplinar? Não defendo que ele esteja extinto. Eu, mais recentemente, participei
de um debate na comissão, na frente parlamentar da Câmara, onde nós debatemos o tema e em busca de uma alternativa, né? Porque vamos lembrar o que era o passado, né? Nós tínhamos os idosos à mercê de agiotas. Quando o crédito consignado foi criado, ele veio com o objetivo de auxílio. O problema é como esse empréstimo é feito e por quem. Essa é a questão. Então, o que nós precisamos de fato é conscientizar as famílias. E também cabe à Secretaria de Direitos Humanos e a todos os órgãos que lidam com essa questão. Nós, inclusive, estivemos de novo na Câmara num outro debate, onde a FEBRABAN foi chamada. Foi em abril, né? Um debate feito na Câmara na sobre Câmara, isso. Onde se discutiu a questão do limite, né? Porque, na verdade, o idoso ele só pode comprometer 30% da sua aposentadoria com empréstimos, mas existe todo um processo para além dessa questão que envolve uma teia de instituições que lidam com empréstimos e que seduzem os aposentados, né, e pensionistas em relação a essa questão. Então, o complicado dessa história é justamente a questão cultural, educativa e planejamento econômico das próprias famílias, que é extremamente necessário, que não é culturalmente, eu como cientista social que sou, não é culturalmente trabalhado desde a infância a questão da organização orçamentária também, das famílias, das pessoas em relação à própria organização de vida. Agora, só para a gente voltar à pergunta, Neuza, e por que essas novas regras aí do empréstimo consignado não foram passadas, então, para os contratos antigos? São procedimentos já pactuados anteriormente. A lei, normalmente, ela vigora a partir do momento que ela é aprovada. A retroatividade, ela não existe nesses casos. Uhum. Mas nesse aspecto, com toda a vênia, a doutora Neuza, eu discordo. Porque o empréstimo consignado, ele é feito e a cada 5 meses cria-se uma margem pelos 5 pagamentos efetuados, cria uma margem. Aí chega Como outro... assim? Como é que é isso, seu João? Explica. O cidadão idoso pega um empréstimo em 60 meses. Ele paga 5 meses do empréstimo, então fica faltando 55. 5 meses depois, ele vende para outro banco. Então, aí deveria ser repactuado, como diz a doutora Neuza. No entanto, não é. Não, isso não é exclusividade sua, não. Aqui em Brasília caiu um pouquinho a temperatura hoje, o céu está um pouquinho nublado, não deve chover porque isso não é época de chuva na cidade, né? Mas, de qualquer maneira, a temperatura caiu um pouquinho. Fabrício, deixa eu saber de você. Você é mulher, eu não tenho problema nenhum em perguntar isso. Qual que é a sua idade? Eu tenho 34 anos. 34. Então, dependendo da escala, você está aí há 26, 31 anos de se tornar mais um idoso brasileiro, né? É verdade, verdade. Passa rápido, menino. Quando a gente vê, as árvores já estão tudo crescidas, as orelhas encostando nos ombros. Pois é. Olha, a maioria das pessoas pode até não dizer, viu, Fabrício, mas eu sou mais velho que você. Eu estou com 37 anos já, quer dizer, estou mais próximo aí de entrar para esse limiar. Agora, eu quero aproveitar também e agradecer e mandar um abraço para a Lucilene da maquiagem, que ela hoje me ajudou a ficar um pouquinho menos velho, a me remoçar um pouquinho para ficar um pouco mais bonito aí para o público. Você é jovem há mais tempo, Sandro. Vamos falar assim que é melhor, vai? Tá certo. E aí eu volto com outras pessoas aqui que a gente vai tentar localizar aqui, nós estamos no centro de Brasília, para ouvir alguns depoimentos, ouvir algumas opiniões do povo que está na rua, do público que está passando por aqui no centro de Brasília. Beleza, Sandro, legal. Aí a gente vai saber se as pessoas estão se preparando devidamente para a terceira idade, e isso inclui o respeito aos atuais membros da terceira idade, né? As pessoas que estão agora enfrentando essa nova fase da vida, né? Daqui a pouco a gente volta com você então, Sandro. Estamos a postos. Grande abraço para você, daqui a pouco a gente vai voltar então ao centro de Brasília. Vamos começar o nosso programa com os tradicionais cumprimentos aos espectadores e ouvintes do Participação Popular que estão com a gente sempre, em todas as edições, ou acompanhando, participando das nossas edições individualmente. Mandar um grande abraço para Daniela Mundim, de Brasília, Distrito Federal. O Zenon Martins, do Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Grande abraço para o Zenon, para todos os amigos, todos os parentes no Riacho Fundo. O Felipe Baldim, de São Carlos, São Paulo. Manuel Martins de Souza, de São Paulo, capital, mandou um e-mail para a gente dizendo que está precisando de uma ajuda para conseguir um advogado trabalhista, um processo que se arrasta há 22 anos.
Olha, Manuel, a gente não tem como providenciar isso realmente, infelizmente, né? Mas desejamos a você toda a sorte do mundo aí para resolver esse problema. Também mandar os cumprimentos para as pessoas que mandaram suas colaborações por e-mail pelo 0800 619 619 para o programa que fizemos sobre devolução na adoção. Foi o programa da última sexta-feira, né, que foi ao ar ao vivo na última sexta-feira, dia 8 de junho. E a gente manda, então, um abraço aqui e o registro da participação da Avenilda Campos Ribeiro, de Brasília, Distrito Federal, Ronaldo Ferreira de Oliveira, de Diadema, São Paulo, e do Aparecido Morelato, que mandou para a gente um e-mail. Ele não disse de onde é, mas também mandou a opinião dele aqui. Como você pode fazer, hein? Só para relembrar, você também pode mandar sua pergunta, sua opinião sobre exploração de idosos e outros assuntos relacionados à terceira idade, porque esse é o tema do programa dessa sexta-feira, esse programa que... E sempre temos pessoas atendendo. Nós mesmos da Secretaria capacitamos os atendentes durante semanas para que eles possam atender a contento e atendendo também ao tempo do idoso, que são tempos muito diferentes da juventude, para a fala, para o registro. Bom, vamos dar uma olhadinha lá no Centro de Brasília. Eu tenho informação aqui de que o Sandro já tem uma pessoa para falar aqui do Participação Popular. É isso, Sandro? É isso sim, Fabrício. Eu estou aqui com a dona Regina dos Santos. Ela mora aqui em Planaltina, pertinho aqui de Brasília, uma cidade próxima aqui ao centro de Brasília, e ela trabalha no Hospital Universitário de Brasília, não é mesmo, dona Regina? Ela está acostumada, então, estava falando comigo aqui agora há pouco, ela recebe casos, quer dizer, ela viu algumas pessoas que deram entrada no hospital, alguns idosos que deram entrada no hospital, foram vítimas de violência física, né, dona Regina? Foi. E como é essa situação quando o idoso dá entrada no hospital, vítima de violência? Não, geralmente quando ele chega lá, ele não fala, né? Aí com o tempo é que o médico vai e descobre que foi violência por causa, às vezes, dos hematoma, entendeu? Hematoma no rosto, hematoma nas costas, nos braços. Quer dizer, é uma situação frequente e geralmente o idoso é o quê? O que a senhora sente? Tem vergonha de dizer? Ou então a família, de repente, não quer que comente nada? O que a senhora diz? Geralmente ele tem vergonha de dizer, entendeu? E os filhos negam até a morte. Quer dizer, muitas vezes, pelo que a senhora está dizendo, são os próprios filhos que cometem? Mas é os filhos mesmo. Os filhos que judia, toma conta da pensão, entendeu? É isso. Que tipo de situação acaba levando, pelo que a senhora tem vivenciado, que tipo de situação acaba levando os filhos a promoverem esse tipo de violência contra os pais? Droga. Geralmente todos eles usam droga. Isso os torna mais agressivos? Se torna mais agressivo porque ela não quer dar o dinheiro, aí eles ficam agressivos porque eles querem dinheiro para comprar droga, entendeu? Um dia mesmo um homem falou, disse, dona Regina, eu estou sofrendo muito porque meu filho usa muita droga e eu não quero dar o dinheiro e ele termina me batendo para poder eu dar droga para ele, dar o dinheiro para ele comprar droga. E estou numa situação muito difícil. Ela estava toda cheia de hematoma, dele chutar ela, bater, entendeu? E, quer dizer, fora a violência física que eles sofrem também, eles entram no hospital numa situação psicológica bastante desfavorável. Bastante abalada, Entendi. E fora do hospital, que é o ambiente de trabalho da senhora, a senhora já ouviu falar de casos assim? Não, o que eu vi, não. Eu só escuto falar. Mas para mim ver, não, nunca vi não. Graças a Deus, porque se eu ver... Graças a Deus. Graças a Deus, não, nunca vi não. A dona Regina, Fabrício, ela tem 64 anos, quer dizer, ela acabou de entrar na terceira idade, não tem o menor problema em falar nisso, super simpática, aliás, mas, de qualquer maneira, ela é super bem informada e também está se preparando para ter... poucos, né? Nós temos conselhos, isso. Nós temos conselhos em 2.900 municípios. Temos conselho em todos os estados. E temos uma secretaria que é a Secretaria do Distrito Federal. Esse é o mapa hoje. Né? Eu hoje, no ato, né, de conscientização pelo combate à violência contra o idoso, da CONTAG, hoje pela manhã, onde nós tivemos 500 trabalhadores e trabalhadoras, lideranças do interior, do meio rural, conversamos muito sobre essa questão e se chegou à conclusão que, de fato, as lideranças têm um papel muito importante nos municípios para que se constituam os municípios. É um tensionamento da sociedade, porque os encaminhamentos eles fluem melhor quando se tem um conselho local. Está mais próximo das demandas da ponta. Então, nesse sentido que, quanto mais conselhos nós tivermos, melhor a informação chega e melhor os próprios idosos
que na América Latina são chamados de adultos maiores. Gostaríamos também de utilizar essa nomenclatura, né, porque eles também não gostam da nomenclatura idoso e velho. Né? É uma busca que a gente vem fazendo, e certamente chegaremos a um consenso quanto até esta questão. Então, nós temos a questão do acesso ao Conselho Nacional. O Conselho ele tem uma secretaria executiva na Secretaria de Direitos Humanos. Fica dentro, ele funciona Ele está na dentro da Secretaria de tanto a Direitos coordenação, né, feita por mim, quanto o Conselho Nacional do Idoso, eles são sediados na Secretaria de Direitos Humanos. A política do idoso, né, ela é sediada, é responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. Bom, e tem algum número de telefone, algum site assim, onde associações como a do seu João Pimenta podem entrar em contato? Pode. É o 61 2025 3671. 61 2025 3671. Então, quem quiser entrar em contato com o Conselho Nacional com a coordenação e conselho, pode ser. Com a coordenação do Conselho. E a coordenação dos direitos da pessoa idosa da Secretaria dos Direitos Humanos. Nós temos o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Idosos na linha aqui, o deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro. Deputado, está ouvindo a gente? Estou ouvindo bem, Fabrício. Boa noite a você e todos os ouvintes. Olá, deputado. Tudo bom com o senhor? Está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro, graças a Deus. Como vai você e a todos? Maravilha. Aqui tá tudo beleza em Brasília e nós temos aqui, não sei se o senhor está acompanhando já faz algum tempo aí o programa. Nós temos aqui o tema sendo discutido aqui, principalmente, tem sido o empréstimo consignado, e a Câmara fez um debate em abril sobre isso. A gente já mencionou ele aqui no programa, né? O senhor participou desse debate, deputado? Não participei. Eu tenho acompanhado esse debate, inclusive o companheiro Pimenta também, ontem. E chega Como assim? Como é que é isso, senhor João? Explica. O cidadão idoso pega um empréstimo em 60 meses. Ele paga 5 meses do empréstimo, então fica faltando 55. 5 meses depois, ele vende para outro banco. Então, aí deveria ser repactuado, como diz a doutora Neuza. No entanto, não é. Aquele empréstimo antigo continua nos mesmos moldes do feito há 5 meses atrás. Então, dessa forma, somente o idoso é que continua pagando a conta. Mas eu peço permissão também para discordar da doutora Neuza. Os órgãos federais, eles existem, debatem muito, mas não levam o resultado dos debates até a população que necessita saber das coisas. Eu me acho uma pessoa relativamente bem informada, mas eu achava que os direitos humanos, a Secretaria dos Direitos Humanos, era só para defender os direitos dos perseguidos políticos. Eu não pensava, porque ela nunca se posicionou, que ela defendia os direitos do idoso também. Que tinha uma coordenadoria disso, né? E que existia. Eu ontem até falei para a presidente do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. Eu nunca vi a posição do Conselho Nacional. Nós somos violentados a cada ano porque o aumento do salário mínimo é diferente para quem ganha mais de um salário mínimo. E então, o que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso pensa e faz sobre o assunto? Então, a gente sente que os órgãos existem, as autoridades existem, debatem muito, mas não leva ao conhecimento da população. Talvez a divulgação, né? Olha só, chegou pelo Twitter o Sérgio Rangel, né, do @micasasucasa, está assistindo aqui o Participação Popular, e ele mandou: aqui no Rio já ouvi testemunhos de idosos em fila de banco que foram vítimas do falso empréstimo do BMG com desconto em folha. Ele diz aqui: eu tenho péssima experiência com o atendimento do Disque 100, eles não fazem nada, apenas orientam o comparecimento à delegacia de polícia. E ele fala assim, esses 171 do BMG compram mailing de pessoas que lá trabalham e enganam os idosos preenchendo formulários a lápis. A denúncia braba do Sérgio Rangel aqui, né, Neuza?
segundo o próprio INSS. Naturalmente, ele tem que responder judicialmente. E isso a própria família também, os outros irmãos, ou netos, ou tios, podem denunciar. Agora, ele diz que usa o dinheiro da aposentadoria dela com despesa médica, alimentação e transporte para a mãe dele, né, de 92 anos. Isso pode ser considerado um crime? A princípio, isso não né? é crime. Isso não Se é ele crime. estiver realmente fazendo ele está fazendo exatamente o que foi autorizado ele fazer pela procuração. Ele tem que usar responsavelmente, né? Aqui tem uma pergunta do Kleber Rodrigues, de Praia Grande, São Paulo, né, que é para Neuza Pivato, da Coordenação Geral, né, dos Direitos, Coordenação Geral dos Direitos da pessoa idosa. Qual o grau de resolução das denúncias do Disque 100 sobre violência contra os idosos? Tem esse número? Boa pergunta. Ainda não temos. Ainda não foi Nós levantado. ainda não temos. Está em curso um estudo em relação a essa questão, porque existem tempos também, a partir da denúncia. Isso está sendo monitorado, mas agora, nos próximos meses, será dado continuidade ao estudo que está sendo feito e buscado avaliar, porque nós já fizemos reuniões com o Conselho Nacional e descentralizado o último encontro foi em Fortaleza, para os conselhos estaduais e municipais regionalmente. Nós vamos reunir agora em agosto, no Rio de Janeiro também, chamando as várias regiões para discutir justamente um dos pontos a serem discutidos é esse. Qual é o grau de resolutividade e de que forma nós podemos otimizar esse serviço, que é um serviço muito importante. A primeira forma é as pessoas denunciando mais. Certamente. Né, com mais isso, as pessoas vêm perdendo o medo aos poucos. Mas o serviço tem que ter credibilidade para receber mais denúncias. E só tem credibilidade se houver resposta à sociedade brasileira. Ou seja, é um círculo, né? É um círculo. Sim, certamente. Não adianta nada o órgão público ter toda a estrutura para oferecer, se não dá resposta. E aí a gente fica muito angustiado. Eu quero até alertar o Departamento Jurídico da Secretaria do Idoso do Distrito Federal, aqui representado por 2 advogados, que eles começassem a oferecer as respostas que o povo, os idosos, estão tendo, e então essa expectativa é para ter respostas, né? Então, seria, e é oportuno aqui essa... A visão é que o atendimento está péssimo, né? E especificamente para o idoso, no caso do nosso trabalho, nós tivemos 2 parâmetros. Uma pessoa que foi bem atendida, né, que teve todo o acesso, não sei se foi por coincidência, talvez? Foi coincidência, mas ela foi bem atendida, né? Ela precisou amputar as pernas e ela recebeu as próteses rapidamente, foi bem atendida pelos profissionais, teve todo o tratamento psicológico adequado. Isso no hospital público ou particular? No hospital público. E, inclusive, a gente ficou bem impressionado por causa disso. Mas também tivemos um outro caso de uma pessoa que está no hospital particular, está pagando uma UTI R$5.000 por dia e não está tendo um tratamento adequado. Eles estão, inclusive, sem um neurologista e a pessoa precisa de um atendimento de um neurologista. E a família teve que contratar um neurologista da família para poder entrar no hospital, para que essa pessoa tenha o atendimento necessário. Ou seja, a gente vê que essa falta de cuidado, de acesso, não está somente na área pública, né? Mas também hoje está se expandindo para os hospitais particulares. Tá certo. A deficiência no atendimento. Ok. Obrigado, Aline, pelo seu depoimento. O programa, né, Fabrício, é sobre violência contra os idosos, mas a falta de atendimento no serviço de saúde não deixa de ser uma violência, né? Pois é, a violência não é só a exploração, né, Sandra? A gente vê aí, como a Aline reportou, que também existe um descaso social, vamos dizer, a sociedade inteira, né, em várias esferas, desrespeitando, de certa forma, agredindo os idosos, os direitos dos idosos. E isso está refletido em várias das
colaborações que nós já recebemos aqui pelo Twitter, pelo e-mail, né, pelo participaçãopopular@câmara.gov.br, pelo Twitter, @participaçãopop, e pelo 0800 619 619. O Rubens Aragão Passos, de Brasília, Distrito Federal, mandou um comentário e uma pergunta aqui. O governo baixou os juros dos empréstimos consignados dos aposentados do INSS. Essa concessão só beneficia os novos empréstimos. 90% dos aposentados já estavam endividados quando chegou essa concessão. Por que não estender esse benefício também aos empréstimos antigos? Eu acho que a Neuza, que é do governo, poderia responder isso aqui, né, Neuza? Na verdade, o empréstimo consignado, diferentemente do meu colega de debate aqui, não defendo que ele esteja extinto. Eu, mais recentemente, participei de um debate na comissão, na frente parlamentar da Câmara, onde nós debatemos o tema e em busca de uma alternativa, né? Porque vamos lembrar... Para resolver esse problema. Também mandar os cumprimentos para as pessoas que mandaram suas colaborações por e-mail pelo 0800 619 619 para o programa que fizemos sobre devolução na adoção. Foi o programa da última sexta-feira, né, que foi ao ar ao vivo na última sexta-feira, dia 8 de junho. E a gente manda, então, um abraço aqui e o registro da participação da Avenilda Campos Ribeiro, de Brasília, Distrito Federal, Ronaldo Ferreira de Oliveira, de Diadema, São Paulo, e do Aparecido Morelato, que mandou para a gente um e-mail. Ele não disse de onde é, mas também mandou a opinião dele aqui. Como você pode fazer, hein? Só para relembrar, você também pode mandar sua pergunta, sua opinião sobre exploração de idosos e outros assuntos relacionados à terceira idade, porque esse é o tema do programa dessa sexta-feira, esse programa que está ao vivo nesta sexta para todo o país. Você pode ligar para o 0800 619 619, ligação é gratuita, viu? Mandar um e-mail para o participaçãopopular@câmara.gov.br e, se você usa o Twitter, mande uma mensagem para o usuário @participaçãopop. Vamos começar aqui, então, o bate-papo com o João Pimenta, que é o presidente da ASAPREV, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal. João, nós estamos aqui no 10º ano agora do Estatuto do Idoso, que vai ser um tema que a gente certamente vai voltar mais para frente no programa, mas a gente ouve muitos casos de problemas que os idosos enfrentam em relação a empréstimos consignados, que muitas vezes são feitos em nome de... para ajudar parentes endividados, de golpes. Vocês têm algum levantamento estatístico sobre esses casos e o que pode ser feito para diminuir a ocorrência disso tudo, na sua opinião? Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos concedendo. É isso, a gente que agradece. Então, é uma hipocrisia da sociedade achar que colocar dinheiro à disposição a um custo baixo está ajudando a população idosa, porque aí vem os exploradores. E o maior explorador do idoso, nesse caso, são os familiares, porque a família, o filho, o neto, ele precisa de qualquer demanda, ele corre atrás do avô. Na hora de pagar, ele foge à responsabilidade. Então, o empréstimo consignado é uma das maiores violências que as autoridades públicas colocam à disposição do idoso. Nós entendemos que empréstimo consignado deve acabar do país e com isso, o idoso vai reconstituir o seu benefício. Do golpe que foi aplicado em relação aos aposentados, o abuso que aconteceu, infelizmente, os aposentados, as pessoas que estão acima de 60 anos, claro, tem as suas exceções, eles chegam nessa idade muito dependente de todo mundo. Se vai no banco, precisa de alguém para ver a senha, não sabe utilizar o caixa eletrônico, não sabe fazer isso, tem pouca instrução, enfim, tem pouca informação, porque escuta pouco, enxerga pouco, enfim, chega nessa idade frágil. Claro que tem pessoas que chegam nessa idade com muita força, com muita saúde, mas a grande maioria dos aposentados já trabalhou muito, então não tem essa habilidade nem isso. Então, elas são exploradas dessa maneira. Eu acho que a forma de controlar isso é muito difícil. O banco tem muita responsabilidade em relação a isso, com a questão de quando é furtado, quando ele é aplicado um golpe de fato.
Agora, essa questão do estelionato, de você enganar, de você ludibriar com senha, com isso e aquilo, os aposentados são muito vitimados em relação a isso. Então, acho que o aparelhamento do Estado em relação à polícia, fiscalizar isso, os próprios bancos, o sistema bancário também pode ajudar muito, porque eles estão, de fato, na ponta com o aposentado. É o gerente do banco, é o caixa do banco, né, é o atendente do caixa eletrônico, que normalmente nas agências, nos caixas eletrônicos, tem um atendente. Então é nesse momento que tem que ajudar, e muito mais o familiar. As famílias podem ajudar muito. Agora, infelizmente, como você sabe, a grande vítima da violência contra o idoso, que hoje é o Dia Internacional contra a Violência, é o familiar. Eles que abusam financeiramente, que exploram financeiramente, que judiam financeiramente do aposentado e do idoso. Quer dizer, então, é questão cultural mesmo, educação. Acho que dessa forma vão poder ajudar muito. Deputado Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, presidente da frente, coordenador, né, da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Obrigado a você, a toda a sua audiência, obrigado a todos os companheiros que participam do debate. Grande abraço para o senhor. Nós recebemos aqui o e-mail da Natália Rodrigues, de Formosa, Goiás, com um comentário. Acredito que o direito à vida e à dignidade de uma pessoa deve ser respeitado em qualquer idade, principalmente quando se trata de um idoso. Pessoa essa que, infelizmente, vem sofrendo constantes maus tratos, não só físicos, mas também psicológicos, vindo de seres humanos que um dia também chegarão nesse estágio. Bem colocado aí pela Natália Rodrigues, de Formosa, Goiás. Vamos de novo ao centro de Brasília. Sandro Farias. Pois não, Fabrício, quase escurecendo já, mas eu tenho uma imagem bonita aqui para mostrar para vocês. A gente está falando de exploração de idosos, na verdade pregando a não exploração, e eu estou aqui com um encontro de gerações e de etnias. Eu estou aqui com o Antônio Gavião, que é de uma tribo indígena do Maranhão, e com o Kendi, que na verdade é um indígena peruano, né, Kendi? Sim. Você está aqui no Brasil há muito tempo já? Sim. E vem cá, o Fabrício, que é o meu amigo que está lá no estúdio, quer que você mande um tchauzinho para ele. Manda um tchauzinho, Fabrício. Tchau.